Olá, Ariano! Seja muito bem-vindo. Você que é de Áries ou você que tem ascendente em Áries, essa previsão é para você. Eu tô aqui para trabalhar uma data importantíssima, a data da lua cheia que ocorre agora dia 4 de dezembro, pegando exatamente 13 graus do signo de Gêmeos. Então vamos entender como tudo isso vai te impactar, né? Porque bem sabemos que a lua cheia, ela é uma lua reveladora, então ela tá mexendo com uma área aí da tua vida, expondo uma situação. E caso você, Ares, ainda não assistiu a previsão da temporada que a última temporada, assista, porque lá eu tô falando da lunação, que é um tema que está em pauta ainda. Esse tema ele está se desdobrando ainda, tá? Inclusive, o tema que eu trabalhei ali se conecta com o que eu vou trabalhar hoje com você. É a continuidade da história, tá bom? Quero te parabenizar, você está aqui em quarto lugar, você esteve em terceiro lugar na temporada anterior, baixou um pouquinho, mas não tem problema, tá aí entre os 4 primeiros signos, parabéns. Mas eu já peço aí que você curta o canal, se inscreva caso você ainda não se inscreveu, compartilhe para que tenha bastante visualizações e quem sabe numa próxima previsão você é um dos primeiros a receber, tá? Bem, se você tá aí seguindo os vídeos que eu tô lançando, você já deve ter me ouvido, né? Falar que eu estou me programando para que todos os signos sejam beneficiados e que recebam com antecedência as previsões. Então, vocês estão, como são um dos primeiros, vocês estão recebendo essa previsão com um pouquinho de antecedência, lembrando que os acontecimentos eles vão se manifestar mais próximo do dia 4 de dezembro, tá bom? Então vamos entender como é que tá esse céu aqui. Bom, Áries, a lua cheia, ela tá mexendo com as pessoas da sua convivência. Ali envolve irmãos, envolvem parentes, envolvem vizinhança, né? Então pode mexer com vizinhos, o bairro. E também aqui envolve o seu pensamento, a sua maneira de se comunicar, o seu conhecimento, a sua maneira de se expressar. Então, é uma lua cheia interessante, ela está ocorrendo num setor amigável para você, é um setor que também te impulsiona a possibilidade de fazer uma viagem ou de se programar para uma viagem. Aqui também poderia ser você sendo motivado a voltar a estudar, ou de repente eu estou finalizando um curso, eu estou tenho provas, então eu tenho que me dedicar mais ao meu estudo, ao conhecimento, porque esta área que ocorre a lua cheia, você bem deve ter percebido, não é uma coisa só. Não é uma coisa só. Lógico que sempre o céu ele traz uma essência do que está acontecendo. A essência é que você está numa lua cheia maravilhosa, uma lua cheia em que você vai poder viajar, se comunicar, passear, se deslocar e estar em contato com pessoas que você gosta, tá? Então aqui vamos dizer que é uma lua cheia em que você pode estar se comunicando com pessoas, dando informações e recebendo informações. Aqui você tem voz para falar, você tem um palco para expor o que você pensa. Então você tem aqui, de alguma forma, você está num certo destaque aqui nesta previsão, tá? Então, veja o que cabe para você, tá? Se aqui para você é uma viagem que você está se programando, ou se você vai fazer uma viagem próximo do dia 4 de dezembro, tá? Que poderia ser uma viagem, um passeio, um deslocamento. Ah, eu tô indo visitar meu irmão vai vir me ver, porque aqui é um período que você pode ter notícias de parentes, de pessoas ali da família, ou aqui são pessoas muito próximas a você, em que você tem que sentar, conversar, dialogar. Enfim, você está recebendo um excelente estímulo e você tem aqui a possibilidade de ter uma certa evidência, tá? Esse céu, Ares, ele é um céu que ele te propicia a expor aquilo que você acredita,
né? Então, sabe quando a gente está numa roda de amigos ou numa roda com a família ali conversando e ali você vai conseguir expor o que você pensa, você vai colocar o seu ponto de vista. Se você está fazendo uma viagem, vai ser uma viagem que você se identifica muito com essa viagem. Só um minutinho. Estou com um pouquinho de coriza. Desculpa, segue o baile aqui. Então, Ares, é muito importante que você entenda que é uma lua interessante aqui para você. É uma lua bem interessante. Agora, eu quero trazer algumas coisas que estão acontecendo acerca desta situação, tá? O que eu quero trabalhar com você é o seguinte: por mais que você, graças a Deus, tenha aqui espaço para falar, espaço para expor as suas ideias, espaço para estudar, para viajar, para conhecer pessoas, para expor o que você pensa, existe uma certa dificuldade para isso, tá? Mas essa dificuldade, ela vai te atrapalhar? Não, não vai, tá? Eu vou te dizer o porquê dessa dificuldade. Porque o planeta Saturno, né, que graças a Deus agora está no movimento direto, então ele está te ajudando a amadurecer os seus medos, a amadurecer algumas questões internas, olhar para dentro, entender as suas necessidades. Então aqui tem uma certa possibilidade de avanço, avanço espiritual, avanço emocional, avanço psicológico. É como se aqui você estivesse superando algum tipo de mazela emocional, uma aflição, um medo, uma angústia. E isso é uma situação que já vem acontecendo há 2 anos, inclusive eu já falei bastante sobre isso até na temporada anterior, nem foi a passada, foi no outro período. Então, tudo isso está numa reta final, você está superando, só que é como se aqui você tivesse a maturidade que você está adquirindo, ela é tão profunda, tá? Que talvez coisas que você precisa falar, coisas que você precisa expor, estão sendo situações que você está tendo que se preparar internamente, né? Sabe quando a gente se prepara para expor uma ideia ou a gente se planeja para algo, por exemplo, vamos supor que o que você vai ter que expor aqui, o que você vai ter que se comunicar, esteja ligado a algum evento profissional. Um exemplo, um evento profissional. Então aqui eu tenho que estar muito preparado, tenho que ter bastante conhecimento, porque vão me perguntar coisas e eu vou ter que responder. Então, pode ser que você tinha medo de estar exposto, mas aqui você está trabalhando esse medo para poder realmente expor o que você pensa. Aqui, essa situação, ela também pode estar muito relacionada com agora, vamos dizer assim, a maturidade também para colocar alguma verdade à tona, algum ponto de vista seu à tona, né? Então, eu vou ter que lidar com algumas pessoas, então eu vou ter que expor algumas coisas, eu vou ter que pontuar, eu vou ter que me posicionar. E esse se posicionar, ele também pode ser silenciar, né? Algumas coisas eu falo, outras não. Pode ser que você esteja, inclusive, amadurecendo isso. Até que ponto eu falo, até que ponto eu não falo. Porque é como se aqui você estivesse lidando com pessoas que você tem que saber conversar ou saber lidar para você não ter problemas. Também pode estar muito conectado a isso, tá, Ares? Né? Então, peraí, eu vou ter uma reunião, então eu já sei que aquela pessoa é assim, assado, então eu já sei como que eu vou lidar com a pessoa. Ai, tá vendo? Ó, porque isso aqui também pode envolver até fofocas, coisas que estão acontecendo, que você sabe que é problemático, lidar com aquela situação é problemático, entendeu? Mas você tá assim, é como se você tivesse maduro, ou você está maduro em relação a isso, ou você vai receber um conselho em relação a isso, ou houve uma proteção espiritual em relação a esta situação, tá? Porque o que eu estou entendendo é que você está conseguindo exercer a sua comunicação com mais qualidade, mas porque você entendeu um aspecto que precisava ser trabalhado, tá? Bom, isso aqui é para quem. Bom,
aí tem aquela questão também. Você, ariano, que está passando aqui no canal e que está no programa Um Olhar para o Céu, que é um programa de aconselhamento. Talvez, se você não saiba disso, então eu estou te dando esse conselho para você. Você está lidando com uma situação em que não é tudo que você deve expor, não é tudo que você deve falar. Ou você está lidando com pessoas que você tem que ter uma certa habilidade emocional, habilidade psicológica, porque podem colocar palavras na sua boca, podem te colocar em situações ali difíceis. Mas pelo que eu estou entendendo, você já entendeu isso, mas se você não entendeu, eu estou te dando esse conselho, tá? Analise com quem você está lidando. Tudo isso, Ares, faz parte do teu processo evolutivo, tá? Porque essa situação, ela também demorou muito para você resolver, porque tinham muitas questões internas que você também precisava entender sobre você mesmo, tá? E pronto, você atingiu esse grau de consciência. Outra coisa muito interessante aqui na tua previsão é que você está, graças a Deus, destravando a tua vida material, tá? Então, momento de dar um giro aí, destravar algumas coisas. Então, você tem essa possibilidade, porque aqui você está numa fase de crescimento, e o seu crescimento, ele é um crescimento de dentro para fora, é um crescimento interno, é um crescimento espiritual, é um crescimento do autoconhecimento, é a resiliência interna, é a força que move montanhas, mas que vem de dentro para fora, tá? Então você aproveite este momento para você, se você tiver que tomar alguma decisão financeira, essa decisão ela está sendo abençoada, você está conseguindo dar direção à tua vida material, tá tudo caminhando para o melhor, tá? E eu quero que você aproveite aí esse momento de lua cheia para que você se comunique com qualidade, para que você escolha ambientes que têm mais a ver com você e que esse ambiente ele tem que ser um ambiente em que você se identifica com as pessoas, de alguma forma tem que haver uma certa identificação. Então, essa lua cheia, ela te propicia isso, tanto a comunicação quanto estar no ambiente certo. Trabalhando as suas aflições, suas questões internas ali, em que você está superando. Se você tiver que fazer uma viagem, eu vejo que essa viagem vai dar tudo certo, tá? Nós temos um céu que abençoa viagens, abençoa cursos, tá? E tudo isso é mérito teu, por quê? Porque você vem de uma alunação em que você teve que desapegar. Você está num processo, Ares, de soltar, de desapegar, de mexer com dinheiro, avaliar a vida material. Só que aqui, essa lua cheia, ela fala que para resolver isso, existe uma comunicação, existe uma conversa, existe uma reunião, existe uma conversa aqui e que você está hábil para poder expor o que você pensa com qualidade, para você se posicionar com qualidade para resolver esta trama, tá? Então você está com uma excelente evidência. Desculpa, pessoal. Você está com uma excelente evidência e essa evidência ela te gera a possibilidade de se posicionar, mas que o que houve ali? Houve um entendimento kármico, houve uma superação interna das aflições e de situações que não estavam totalmente no teu controle, tá bom? Então, aproveite essa lua cheia para você se comunicar, aproveite essa lua cheia para você se expor com qualidade, tá bom? Se tiver que fazer uma viagem, também vai dar tudo certo. Então é isso, Ares. Um grande beijo, muita luz e até mais.